Bom, estamos no Erva Doce Cast, o nosso podcast hoje recebendo o vereador de Jandira, Veinho, que não veio falar de política, ele veio aqui trocar uma ideia com a gente para falar sobre assuntos da vida, ele veio aqui trocar uma ideia com a gente para falar também de como ele vê a importância da política também na vida das pessoas, é verdade. E aí, direto ao assunto, Veinho, vamos bater um papo aqui, já para a gente trocar uma ideia, dar um alô aí pro pessoal, Olá, dar a sua pessoal. saudação aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Fagner. Maravilha, vamos lá, Venho. Venho, eu estava batendo um papo com você nos bastidores, eu conheço um pouco da sua história de vida, e eu sei o quanto você é um cara dedicado, um cara motivado, e conta resumidamente pra gente um pouquinho da sua história, o que que você vê, assim, que são pontos que você acha importante destacar, até para a juventude que está começando, porque você foi criança, você foi jovem, chegou na vida adulta, fala um pouco da sua família, como que era a estrutura, para a gente poder conhecer um pouco melhor, Venho. Fagner, eu quero começar. Boa tarde. Continuar falando um pouquinho da minha história, de a gente chegar nessa questão da juventude. Eu acho que esse caminho, né, quando se é criança, pré-adolescente, jovem, montada, conforme o fator cultural, aquilo que. Eu lembro que eu, ficamos em São Paulo, no ano de 1979, né, junto com a mãe, a gente quase 3 anos de idade. Hoje tenho 44 que moram na cidade. E quando chegamos em São Paulo, né, a gente chegou em 13 irmãos na cidade e a minha mãe ficou sozinha, né, acabou tendo que, na verdade, criar todos os filhos sozinha. Tinha alguns filhos que já tinham uma idade considerável para trabalhar, outros não. E aí, né, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aí com 6, 7, 8 anos, né, a gente já começou a ter que, não é trabalhar, mas a gente já fazia alguma coisa, que é, muitas das vezes peguei lata, tirei a areia do córrego, né, fiz algumas ações assim de trabalho de limpeza de terreno, né, arrumar algumas questões dentro terreno de pessoas que necessitavam naquele momento. E aí você vai passando, vendo a sua infância, né, passar, e você passa aquela infância precoce, né, que você deveria se divertir, você acaba não se divertindo e só trabalhando. E aí você entra ali nos 9, 10 anos de idade, aonde aí eu comecei a trabalhar literalmente, né? Naquela época podia entrar numa padaria, eu entrei na padaria, na Ciganinha, trabalhei na Ciganinha por mais de 5 anos como copeiro, fui ajudante padeiro, né? Fui padeiro também, trabalhei na Center Real por 4 anos. Padaria, acho que eu passei mais ou menos uns 10 anos. Isso para ajudar a minha família, porque conforme o tempo ia passando, a gente ia, né, ajudando a minha mãe naquele sofrimento todo que a gente tinha. Temos aquela dificuldade, como que eu sempre digo que, né, tinha aquela coisinha de ter aquela vizinha parceira nossa que sempre estava ali, né, arrumando alguma coisa para a gente, nessa questão de emprestar alimento. E essa foi uma dificuldade tremenda, mas, graças a Deus, a gente aprendeu muito, né, com isso. Acho que isso amadurece muito. É precoce, mas a gente acaba aprendendo. E aí você chega, né, eu digo que quando você chega na juventude, é aí que você vai parar para pensar, porque, na verdade, quando você começa a crescer, né, você já está trabalhando precocemente. E a escola? Né, e a educação? Como que está? E aí você tem que fazer todas essas questões. Tive problema na escola, né, como qualquer outra criança, porque a gente trabalhava, se levantava 4 horas da manhã para ir trabalhar e chegava em casa 2 horas da tarde, depois tinha, né, que ir para a escola, depois chegava da escola, tinha que descansar e tinha sempre alguma coisa para fazer, sempre fazendo um serviço extra. E aí a gente entra na juventude, né, e quando você entra na juventude, que nem você perguntou a respeito da juventude, e aí você fica naquela dificuldade, porque você não teve infância, né, a sua juventude, a questão da educação, a gente tinha dificuldade, porque na verdade, você acaba não aprendendo da maneira que tem que aprender, você não estuda da maneira que tem que estudar. E toda aquela dificuldade, quando eu cheguei na minha idade aí de adolescente, né, e juventude, a gente teve muita dificuldade, mas conseguimos vencer, conseguimos chegar, graças a Deus. E é isso, acho que é importante. Agora, Venho, fala pra gente. Você está comentando aí um pouco sobre a sua trajetória, de tudo que você fez na vida, de tudo que você. Porque assim, quem você não teve muita oportunidade, você teve que ir atrás, você foi criando. Quais foram os trabalhos que foram mais desafiadores, assim, de tudo que você fez na infância, adolescência, que você traz até hoje? Eu sei que tudo soma, mas assim, coisas que você usa hoje como pai,
como profissão, político? Conta pra gente, assim, coisas, algum fato inusitado que você teve na infância e na adolescência que você usa até hoje, venho. Eu acho que assim, tem um fato muito importante que eu andava com um amigo meu chamado Neizinho, né? Um grande amigo meu. Né? Na época nós tínhamos 7 para 8 anos. E o que que aconteceu? Ele me encontra até hoje, assim, é uma coisa que me motiva muito, porque eu não lembrava e a gente se encontrou há pouco tempo que a gente fizemos faculdade junto e a gente se encontrou e ele estava falando para mim, né? Ele falou assim: "Bem, você lembra quando você, né, nós estava pegando lata em frente à ciganinha e você olhou, você foi pegar lá, você falou assim: "Ô Neizinho, um dia eu vou trabalhar nessa padaria"?" E ele me contou isso, eu fiquei, né, com aquilo na cabeça, porque na verdade a gente acaba falando, e literalmente eu trabalhei na padaria por mais de 5 anos, né, e a partir daí nós acabamos alavancando e assim e crescendo, né, foi alavancando aquilo que a gente sonhava, né, dentro de uma perspectiva de sofrimento, de dificuldade, mas uma coisa que me chama muito, eu me lembro e me emociona é nessa questão de, naquela época, da gente falar, né, que a gente ia trabalhar e a gente conseguiu, e eu acho que assim, é uma coisa que me marcou muito, marcou minha vida muito, foi essa questão de ter trabalhado nessa padaria onde a gente tinha um sonho e dali por diante a gente conseguiu alavancar mais. Agora, venho, fala pra gente, você falou um pouco da sua infância, você falou da escola. Hoje você, querendo ou não, queria fazer uma conexão com isso, né? Hoje você é vereador, trabalha com política, você queria tanto ser político para poder ajudar, você está no seu segundo mandato como vereador e você também encontra muitas dificuldades. Eu vi você falando, poxa, a escola nem sempre a gente ia com as condições adequadas. Então, também tem uma questão que não é só o papel da política, né, como dos governos. Também tem o papel da criança jovem, da família. Tudo isso é muito importante. Fala um pouquinho para a gente sobre essa relação. Porque você é pai, tem filhos na escola, faz a diferença também quando você tem um pai e quando não tem um pai e uma mãe também, o responsável ali participar da vida da criança, porque você teve muito apoio também da sua família, né? Eu fui, na verdade, minha mãe foi mãe e pai, né, para a gente iniciar, né, os estudos e terminar era uma coisa que ela prezava muito, mas assim, Fagner, eu não vejo, sabe, principalmente na cidade de Jandira, eu não vejo uma distância muito grande da minha época para hoje. A gente vê que o tempo passou, mas a dificuldade continua. Né? Hoje a gente vê que as nossas crianças, né, o maior número de crianças que nós temos hoje, né, tá aí os números falando, né? Nós temos criança que ela é analfabeta funcional, ela lê, não entende o que lê. Eu acho que se você, não sei se você viu, eu acho que, se eu não me engano, saiu uma nota que o Brasil é o segundo país, né, atrás da África do Sul, que de jovens que abandonam a escola, abandonam o estudo. Então, assim, é muito difícil, porque, infelizmente, a política ela é uma ferramenta para transformação. Né? Quando essa política ela é feita para transformar vidas, para mudar vidas, né, ela vai trazer resultado. Mas quando você vê uma política que ela é ociosa, aquela política que não tem direção, aquela política que não foca na criança, não foca no jovem, não foca no pré-adolescente, então, assim, quando eu não começo a alicerçar, porque o alicerce é a creche, você começa a alicerçar ali na creche, né, você vai participar, essa criança vai crescer, ela vai entrar na primeira série, segunda, e você está acompanhando isso como político, né, você dando essa estrutura, porque quantas crianças que têm dificuldade até dentro de casa, mas se a escola oferecer um espaço confortável, adequado, creio que essa dificuldade que tem dentro da família vai ser amenizada na escola. A gente sabe que a escola não está para educar, está para ensinar, mas nós sabemos também, né, que a função do poder público é dar qualidade de educação, qualidade de ensino, dar o suporte necessário, mas nós vemos hoje que, por exemplo, eu vejo a cidade de Jandira hoje, uma cidade que, né, ela está dando passos largos para trás. Nós não temos perspectiva nenhuma na educação das nossas crianças. Hoje, eu digo isso, né, como vereador, porque a gente é bem atuante nessa questão da educação, essa questão da saúde, mas a educação em si, hoje nós falta monitor, falta professor. Tem salas de aulas na cidade de Jandira hoje que as crianças estão sem um professor há mais de 30 dias, 35 dias, 40 dias. Então, assim, aí a pergunta que fica, qual é o futuro das nossas crianças?
Qual é o compromisso, né, do poder público com essas crianças? Né, já que a gente tem a possibilidade de ajudar e de contribuir para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, e essa criança hoje não desenvolve, mas também o poder público não avança. Então, assim, eu acho que poder público, né, comunidade, eu acho que anda junto, escola, isso tem que ser uma coisa muito global, e sempre eu digo, se o poder público, eu falo poder público quando eu falo executivo, o executivo ele tem que andar junto, ele tem que estar próximo, é que nem aquela, bem legal que é bíblico, né? Como a galinha cuida dos seus pintinhos, né? O poder público tinha que abraçar, né, o ensino municipal e literalmente acompanhar o desenvolvimento, porque é o futuro da cidade. É onde a gente vai, nós vamos, né, diminuir a criminalidade, vai diminuir o analfabetismo, vai diminuir tudo aquilo que vai ser malefício para a nossa cidade, né? Tá certo, é isso aí. Falando então com o veinho, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, já voltamos aí para o nosso segundo bloco. Bom, voltando agora com o nosso segundo bloco aqui, entrevistando o vereador Veinho de Jandira, aqui no Erva Doce Cash, apresentado por mim, Fagner Gouveia. E aí a gente estava batendo um papo no bloco anterior, falando da sua trajetória, Veinho, que é uma trajetória de vida muito, muito rica. Assim, a gente vê hoje, até mudou o mercado de trabalho também, né? A gente sabe que trabalho infantil não é permitido, mas você desde cedo tinha que estar ali ajudando em casa, e a gente mudava. A gente via muito antigamente pessoas com 14 anos já trabalhando com carteira assinada, hoje foi para 16, mudou um pouco isso, venho. Mas trabalhar não mata, é digno, né? A gente tem a questão do ECA, tem tudo que respeitar, a gente sabe dessa parte, mas você de repente aí virou um homem, trabalhando, aí você foi para a faculdade de educação física. Foi porque é o que tinha no momento ou você escolheu mesmo, velho? Como é que foi isso? Fala pra gente. Na verdade, não, era um sonho, né? A gente, dentro de todos esses trabalhos que nós fizemos de padaria, tal, passamos todos esses processos que nós fazíamos, né? E a gente jogávamos bola e sempre tinha a oportunidade de estar ajudando. Então, eu ajudava um professor chamado Elias, né? O finado professor Elias, e o senhor Eli, que é o secretário de esporte, a gente participava muito ativamente com esse professor no campo. E aí, a gente já tinha vontade de fazer faculdade, e eu fui convidado pelo seu Eli, né, que foi secretário de esporte de Jandira, para estar participando do grupo da Secretaria de Esportes, né, sem ser professor, tal. A gente só ia estar acompanhando, que naquela época podia, né, ainda não existia a lei do CREF, nada. Então, assim, aí a gente começou a trabalhar, trabalhando junto com Elias, junto com os professores, dando aula de futebol, né, auxiliando eles. E dentro ali eu já era um sonho, né, de fazer a faculdade. E aí nós tivemos a oportunidade através do seu Eli. O seu Eli abriu uma porta muito grande para a gente. E a gente começou a fazer faculdade no objetivo mesmo, né, de se tornar um professor, mas também querendo linkar essa questão da gente. Eu já tinha um sonho, né, de ser um político. Então, assim, isso foi trabalhando junto nessa questão, porque também eu sempre me preocupava de alcançar a chegar a ser vereador, mas eu queria chegar a ser formado, ser alguém, né, que está dentro da Câmara Municipal, podendo falar com propriedade do que a gente hoje discute dentro da Câmara Municipal. Não que isso, né, isso na verdade engrandece mesmo, mas assim, a gente sabe que tem os nossos nobres pares, né, que às vezes não tem faculdade, mas a gente se esforçou muito para fazer essa questão da faculdade, e aí era um sonho, a gente acabou aderindo. Começamos a universidade, né, concluímos a faculdade, aí a coisa foi melhorando, porque você pega o CREF, você se torna um profissional. Então a gente fez vários cursos, né, fomos buscar, e isso começamos a linkar com a política. Por quê? Porque a gente tinha esse sonho de ser professor de educação física, e a gente pudemos enxergar de que, através desse trabalho que nós fazíamos, nós poderíamos ajudar a comunidade. Pô, né? Então, assim, eu fiz muito trabalho voluntário, né? E nessa época também eu dava aula, mas a gente fazia trabalho voluntário. Foi aí que foi almejando, foi crescendo, né, o trabalho. A gente tinha um trabalho especializado só com criança, nosso mesmo, da própria associação nossa. Nós tínhamos um grupo nosso, né, que era da Vila Pop. Nós começamos a trabalhar essas crianças, trabalhamos com futebol feminino, e fomos crescendo isso,
né? E isso aí a gente via que a gente tinha a atividade física como profissão, mas também, né, como uma ferramenta que poderia contribuir com muita gente. Então a gente fazia muito trabalho voluntário e isso foi crescendo e foi pegando uma proporção muito grande. E a gente tinha, né, esse sonho de ser vereador, a gente tinha isso no coração. E aí foi onde aderiu, né, a questão da faculdade, essa questão social e a política, porque eu acho que a atividade física em si é uma ferramenta muito forte, né? Nós estamos falando de prevenção da saúde. Quando eu falo de atividade física, de se tornar um professor de educação física, eu estou falando de alguém que preserve, cuida, né, estudou para cuidar da saúde das pessoas. Agora, seja sincero e fala pra gente, velho. Você escolheu educação física porque você jogava bola na rua? Tinha algum esporte que você gostava? Como é que era isso aí? Não, a gente jogava futebol, eu gostava muito de jogar futebol e assim... Você também apoia alguns times, né? Isso, apoio, tem um time do Vila Pop lá do meu bairro, tem outras equipes que a gente apoia também, porque assim, a gente gosta do futebol, do esporte no geral, né? Eu sou, como professor, né, nós damos aulas de basquetebol, handebol, voleibol, então tem todas as atividades nós sabemos dar aula de natação. Então, assim, a gente gosta muito da área, mas a minha área específica mesmo era o futebol. Eu comecei, né, jogando futebol, e aí comecei a auxiliar no futebol, e aí me tornei um professor, mas eu não me tornei um professor de futebol, me tornei um professor de atividade física. Então, eu poderia dar aula em qualquer uma desses setores, né? Me especializei em futebol e ginástica também, que a gente trabalhamos com as mulheres, né? Agora normalmente a gente vê os países, né? Países, cidades, estados. Uma das formas de mostrar que uma cidade é bem desenvolvida é quando tem um esporte apoiado. Às vezes a gente fica esperando Olimpíadas, né? Você vê os países de primeiro mundo, eles economicamente são fortes, mas eles também são bons nos esportes. Então, esporte, quando tem uma preocupação do poder público e ele caminha junto com o desenvolvimento das outras áreas, ajuda muito. Então, eu até ia perguntar isso para você. Você jogava bola, se tornou educador físico, você gosta do tema, está sempre trabalhando, mas não é assim que todo mundo pensa e enxerga, infelizmente. Eu queria que você falasse sobre isso, porque tem muita gente que não se importa com o esporte, acha que é uma coisa que não tem nada a ver. O esporte, você estava me contando, que reduz o custo do SUS e também para a saúde da pessoa. Fala um pouquinho dos benefícios do esporte, velho. Na verdade, o Fagner, eu acho que existe uma controvérsia, ou eu acho que, sabe, estão começando pelo fim. Eu acho, assim, a atividade física é a qualidade de vida, né? Quando você fala assim, é prevenção de saúde. Quando você trabalha, você previne a saúde. É como eu investir naquela criança na creche, eu fazer um investimento forte nela, creche, né, o jardim, primeira, segunda, terceira. Essa criança vai se tornar um jovem, né, de conhecimento, um jovem forte, um jovem... E a mesma coisa na atividade física. Porque se eu cuido, se eu faço um investimento na prevenção da saúde, se eu abro possibilidade de oportunidade, né, você pode olhar... Se você olhar Barueri e Itapevi, você vai ver que são duas cidades que investem muito forte na questão do esporte. E não é só no futebol, é handebol, basquetebol, voleibol. Tudo, né? Na mulher, eles investem, eles têm a Secretaria da Mulher, tem de tudo, tem natação, tudo que você imaginar. Por quê? Porque, assim, é a visão, porque o negócio não é a construção vamos supor, de um hospital, de algo importante, é o investimento na prevenção da saúde para que a pessoa não chegue na patologia. Quando eu falo de hospital, eu estou falando de patologia, de pessoas que já estão doentes, que já têm diabetes, né, que já tem a pressão arterial alta, que já tem um problema cardíaco, já tem um problema vascular sério. Eu estou falando de antecipação. Nós começar a trabalhar esse sistema na criança, no jovem, e nas pessoas que procuram, mas você tem que dar essa oportunidade, porque Barueri e Itapevi dá essa oportunidade. A saúde melhorou de Barueri, a saúde melhorou de Itapevi, é a mesma situação. Só que o que acontece? Eles têm muita oportunidade. Então, assim, de levar os filhos para um parque, de levar o filho para um teatro, de levar o filho para fazer um lazer, de brincar de skate. Então, assim, a oportunidade está aberta. Então, é natural que as pessoas que moram em Barueri e em Itapevi já tenham uma saúde melhor
só por questão do poder público dar essas oportunidades, abrir essas portas. Então, assim, a prevenção de saúde, para quem ouve esse podcast hoje aqui, para quem tá ouvindo e está assistindo, a prevenção da saúde, eu posso dizer que assim é o pedestal da saúde. O que vai tirar a saúde do buraco, o problema da saúde hoje, que nós temos um problema muito grave, que é um saco sem fundo. Tudo que você investe na saúde, você não retorna em nada. Agora, a prevenção da saúde, que assim, os americanos falam que cada $1 investido na atividade física, ele economiza $3 na saúde. Então, assim, quando eu invisto na prevenção, eu economizo no hospital. Quando eu invisto na prevenção, aquela mulher que poderia usar um remédio para diabetes, um remédio para hipertensão, ou qualquer outra medicação ela vai ter que utilizar e o poder público vai ter que arcar com esse gasto, se eu investir nela, ela não vai utilizar esse remédio, ou aquelas pessoas que utilizam esse remédio e faz a atividade, ela pode diminuir na medicação e se tornar uma pessoa melhor. Você sabe que o que você está falando, no meu ponto de vista, é a maior verdade do mundo. Por quê? Eu tenho esse exemplo em casa. O meu pai é um senhor de 85 anos, a vida inteira praticou esportes, foi militar, tem hábitos saudáveis, se alimenta bem, nunca espirrou na vida. Eu acho que eu brinco que quando meu pai tiver alguma coisa vai ser de uma vez. E minha mãe nunca praticou nenhum esporte, se alimenta mal. Ela utiliza o SUS praticamente todos os dias da vida. Então isso que você está falando é a mais pura verdade, porque e aí também tem um papel de conscientização. Também que como educador físico, como político você faz também, e é um caminho também que tira o jovem das drogas, porque a gente não está falando também, só do esporte de alto rendimento, que é uma fatia pequenininha, isso. É um ou outro, Jandira vai revelar um talento para o mundo, é um entre 10 mil, entre 100 mil, mas a gente está falando do dia a dia para o povo mesmo, para todo mundo. Fala um pouquinho também do esporte. Eu sei que você é cristão, você é evangélico, existe o caminho de Deus também para sair das drogas, mas também o esporte é importante. Eu queria que você falasse sobre isso também para os jovens, velho, já encaixa com os jovens. Não, assim, o Fagner, que eu digo... Às vezes eu vejo discussões grandes de governador, de presidente da República, né? Eles estão focados literalmente na saúde. Eles focam ali, investem todo o dinheiro ali, mas a gente sabe que é um investimento errôneo, é um investimento errado que é feito, né? Não que assim, gente, quem não quer ter uma saúde boa? Todo mundo quer ter uma saúde boa, mas se você quiser ter uma saúde boa, você tem que investir na prevenção da saúde, você cuidar, né? Eu falo assim, essa questão que nem você está falando é literalmente verdade pura, que é o quê? Aquele jovem que pratica um futebol, um handebol, basquete, ele começa a participar de grupos, né? Ele não vai ter tempo, porque assim, o que acontece? Vou te pegar alguns bairros que é periférico e que não tem nenhuma atividade. Ele não tem nenhuma atividade no bairro, não tem uma quadra, não tem um acesso a nada. O que ele vai fazer, esse jovem? Ele vai se envolver com coisa errada, ele vai ficar na esquina sentado, ele vai fazer um grupinho de amigos para ficar fumando, ficar bebendo. Agora, se ele tem a possibilidade, ele tem a oportunidade de ter uma quadra perto da casa dele, de ter um ginásio de esporte, onde ele pode participar dessas atividades, essa atividade vai contribuir, porque o profissional de educação física, ele é ensinado a educar. Ele vai educar a jogar futebol, mas também ele vai fazer o papel da pedagogia, né? Ele vai, literalmente, ensinar aquelas crianças o caminho que devem andar. Né? A gente não somos, na verdade, nós ensinamos a jogar futebol, basquetebol, voleibol, natação, mas também por origem do nosso crescimento e pelo estudo que nós fizemos pela faculdade que foi feita, nós vamos educar essa criança e ela vai aprender. Né? Você olha aqui, você vê a pessoa jogando karatê, judô, mas você vê que são todos educados. Então, assim, eu acho que isso. Eu acho que, tanto principalmente o nosso jovem hoje, nós temos uma dificuldade muito grande, porque não tem um espaço de lazer, não se abre oportunidade para o jovem, e assim, se tivesse mais oportunidade na área do esporte, não só assim, nessa questão eu estou falando de todas as possibilidades, isso dá uma nova visão para o jovem, e ele literalmente vai tomar um novo caminho, e vai ser uma pessoa diferente. Eu costumo dizer que hoje, por exemplo, vou te dar um exemplo em Jandira. Hoje certo. Nós temos o quê? 3 quadras funcionando na cidade inteira. As outras quadras não têm condições de uso, né? E principalmente na periferia. Corre até um risco de se machucar, acidente, esse tipo de coisa, né? Não, se for brincar na quadra vai ter problema, porque com problema no solo, sem alambrado, o pessoal vai pular alambrado, se corta no arame. Então, assim,
a gente hoje, a possibilidade é zero. Então, a possibilidade dos nossos jovens crescer com algum déficit, problema para o futuro é muito grande. É muito grande dos nossos jovens, porque não tem oportunidade, não tem um ginásio que atende o nosso jovem para ele fazer lá a atividade que ele necessita de esporte, não tem uma quadra perto da sua casa que vai dar uma oportunidade porque antigamente tinha um profissional que ia na quadra, ensinava ele jogar ali futebol, handebol, tudo aquilo que ele precisava do esporte, né? E hoje você vê que não tem, que nem as senhoras. Se você sair daqui agora, né, para ir para casa, você vai ver uma série de pontos onde tem senhoras caminhando, senhor caminhando, onde tem jovens participando de algumas atividades, e quando você chega em Jandira, você não vê isso, né? Principalmente que o prefeito, o atual lá, ele fechou o melhor espaço que nós tínhamos, que é ali em frente à estação de Jandira, fechava o corredor oeste. Né? O corredor da Alegria, era o nome que o ex-prefeito deu, né? Atendia mais de 150, 200 pessoas, foi fechado. Aí fechou por 2 anos, né, a Cidade da Criança, fechou uma disputa. Então, assim, o que eu quero dizer assim, a oportunidade para o jovem, ela não tem. E quando ela não tem essa oportunidade, aonde que ele vai se encostar? Quem vai resgatar esse jovem? E eu queria aproveitar a oportunidade que você está falando aí do jovem, enquanto você toma uma água, você está falando aí do jovem e a falta do esporte o que traz. Mas eu queria que você falasse também, porque é muito comum hoje a gente ver, e não que não existisse no nosso tempo, mas hoje a gente vê todos os dias jovens com depressão, cometendo suicídio, tem aquela coisa da baixa expectativa. Eu queria que você também já falasse para os jovens a questão também espiritual, a importância das religiões como um todo, que é muito importante, né? O jovem ter uma religião não faz mal, acreditar em Deus que seja, mas também ter a sua fé, praticar a sua fé, e também falar do mercado de trabalho, de emprego, porque tem jovem que chega a se suicidar porque o cara não arruma emprego. Então, é horrível quando a gente perde uma vida nesse sentido, né, Venha? Eu queria que você falasse um pouco. O que eu digo, porque assim, isso é uma cadeia, né? Na verdade, isso que eu falo, uma cadeia é um processo muito difícil para o jovem, né? Porque ele vai crescendo aí, pegando 12, 13, 14, então ele já está na pré-adolescência e está numa educação ruim, está estudando, né? O ensino não é razoável, né? E ele vai crescendo e ele se torna um aluno medroso, né? Um aluno que ele já não quer ir para a escola porque ele já não entende mais nada do que ele está fazendo. Entendeu? E aí vamos supor que hoje o governo, né, obriga a passar de ano. Então, assim, essas crianças vão chegar e vai concluir o ensino médio lá. E aí, quando ele conclui o ensino médio, ele não tem a oportunidade de uma escola técnica, ele não tem a oportunidade de uma faculdade. Esse camarada, esse jovem que entrou na escola e é um analfabeto funcional, quando ele for fazer uma ficha em uma empresa, eu digo porque assim, eu sei o que eu estou falando. Quantos jovens que me ouvem nesse momento que tem esse sentimento, né, de ele receber o convite para ir em uma empresa no outro dia de manhã para fazer uma ficha, ele dorme, não acorda para fazer a ficha, porque não é porque ele não quis acordar, porque ele não quer trabalhar. Ele quer trabalhar, ele quer resolver os problemas dele porque ele quer ter dinheiro para resolver os problemas dele, só que ele é um menino que não consegue ler e não consegue preencher uma ficha. Sabe por quê? Porque o poder público não oferece uma oportunidade para ele, né, para que ele possa ter humanização, para que ele possa se relacionar com as pessoas. Então esse jovem, quando ele se vê ali entre os 16 e 18 anos, que ele está concluindo o estudo, não sabe escrever, não sabe ler direito, e que ele tem que fazer ficha para trabalhar, ele já começa a procurar uma outra oportunidade. E qual que é a oportunidade mais fácil? A oportunidade mais fácil é estar na rua, sendo aviãozinho, fazendo outras coisas. Então, assim, o poder público é muito importante. O poder público é fundamental na vida do jovem. Quando eu falo jovem, eu estou falando da criança, da creche até ela chegar. Porque quando ela chega nessa idade de 16 a 18 anos, então ela vem de um processo errado, né? Ela já vem crescendo num caminho que não é um caminho importante, né? E a gente, como cristão, diz que se eu pudesse, né? Se eu pudesse, eu tinha ido para a igreja antes, eu tinha servido Jesus antes, porque alivia a alma. E quando você alivia a alma e você está num lugar que as pessoas gostam de você, te abraça, né, e te dá a oportunidade, porque hoje quem é o braço do poder público é a igreja, é as associações,
que é o braço da prefeitura. E a prefeitura não investe, tá? Quem investe é o próprio cidadão, que ajuda a igreja, ajuda as instituições, e essas instituições, através de doações, acaba abrindo cursos, pode ver, tem a Caritas lá perto lá em Jandira, né? Tem a Caritas, tem uma série outras de associações, Irmã Giovana, que o quê? Que oferece oportunidade. As crianças vão lá para fazer informática, as crianças vão lá, né, para fazer teatro, as crianças vão lá. Então, assim, a própria oportunidade que a criança recebe dessas instituições, sendo um braço da prefeitura, sem a oportunidade de receber um repasse. Então, assim, graças a Deus, né, eu acho que hoje as instituições, a religião, a igreja, as portas que são abertas, né, para os jovens hoje, a maioria das portas não é através do poder público, é através de instituições, né, que sobrevivem das próprias ajudas de empresários que estão lá, porque sabe da dificuldade da criança e do jovem e acaba abrindo oportunidade, porque vê que aquele jovem está indo por um caminho que não é um caminho legal. Tá certo, é isso aí, estamos ouvindo o Veinho, vereador de Jandira. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo. E aí nós voltamos logo mais. É isso aí. Bom, voltamos agora com o nosso último bloco aqui da nossa entrevista com o vereador Veinho de Jandira, veio aqui bater um papo com a gente. Nos 2 blocos anteriores a gente falou sobre crianças, você falou sobre creche, escola, falamos sobre jovens, mercado de trabalho, esportes. Agora, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma ressalva, né? A parte da inclusão, porque a gente está falando de vários públicos, né? A gente vai falar de mulheres, idosos, mas existe um público a ser incluso na sociedade, que são as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com múltiplas deficiências e com todos os 5 tipos de deficiências. Então, são pessoas que precisam ser inclusas na sociedade. E eu queria aproveitar a oportunidade de falar aqui que o vereador Veinho, lá em Jandira, através do deputado federal Márcio Alvino, conseguiu uma emenda de R$100 mil para a APAE de Jandira. A gente está aqui em Barueri, na APAE de Barueri a gente faz um trabalho voluntário, a gente faz parte da diretoria social da entidade e a gente sabe o quão é importante. Você criou a lei da Semana da Conscientização do Autismo, de 1 a 5 de abril. Você tem muitos trabalhos, na área da inclusão. Então, eu sei que a gente falar bem da gente mesmo é fácil, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui e parabenizar esse trabalho que você tem feito. Em bastidores, gente, o Veinho tem estudado muito sobre a causa, sobre a inclusão, é um cara que está interessado. E ninguém é obrigado a saber. Eu brinco que quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos de autismo, foi bem engraçado, porque para mim autismo era aquela criança que não podia com barulho de fogos de artifício, e aí eu fui estudar, então ninguém nasce sabendo, e o Veinho é um cara que está estudando todos os dias o tema, então queria te parabenizar, que você falasse também da inclusão, e já fala do trabalho que você faz com as mulheres, porque tem muita coisa boa rolando, tem muito vereador também que vai assistir, candidato por aí Brasil afora, e que também é uma pauta importante para se discutir. Fala aí pra gente, Veinho. Wagner, né? Uma das pautas, né? Até porque o deputado Márcio Alvino, ele é da frente parlamentar, né? Em defesa da pessoa com deficiência. E a gente em Jandira tem feito a lei, né, da semana da pessoa com autismo. E assim, a gente especificou a lei porque assim, nós vemos que falta oportunidade, né? Falta abrir o intelecto. Eu sempre digo que assim, há uma dificuldade de entendimento da minha parte, porque de entendimento que eu digo assim do poder público, né, para com as nossas crianças que têm, né, alguma dificuldade, alguma prejuízo, né, intelectual. Por quê? Porque assim, nós temos a APAE em Jandira, né, onde atende um número considerável de criança, mas assim, eu sinto que o que parece é que a prefeitura, que é o poder público, faz o repasse, mas faz como se a obrigação fosse da APAE. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Perfeito. Assim, eu acho que assim, a APAE, ela é um braço da prefeitura, só que aquelas crianças que estão na APAE são crianças que são da nossa cidade, são crianças que são nossos filhos. Então, assim, eu acho que
falta o poder público reconhecer e fazer um investimento maior, porque as nossas crianças merecem. Eu pedi até um censo, né, para a gente saber o número de crianças que nós temos na nossa cidade, né, qual que é o nível, né, e a gente não temos essa pesquisa ainda porque nós pedimos, mas eu acho que assim tinha que, sabe, ter mais sensibilidade, sabe, buscar trazer mais, porque assim a oportunidade de uma criança dessa se recuperar, né, é muito grande dela dela dar um passo maior, né, dela dar um passinho, um passo que seja mínimo que ela dê de progressão, já é importante, né? Os pais ficam felizes, a família fica feliz quando você dá uma estrutura. Então, acho que o poder público poderia agir muito mais, e é o nosso trabalho, né? Nessa questão que a gente gosta muito, e na oportunidade, creio que a gente vai ter a oportunidade de poder contribuir muito mais no futuro, porque eu tenho essa preocupação e nós vamos levar no coração. A gente estamos buscando mais conhecimento, saber certinho, né, nessa questão. Nem você falou, né, quando você ficou sabendo a respeito, né, você achou que era uma coisa e é outra. E é muito mais profundo do que a gente imagina. Né, e isso preocupa. Mas a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando. E você estava falando aí sobre, no bloco anterior até, a importância que as igrejas têm nesse trabalho social, que ela é um braço, não é um braço, são as pernas, os braços e até a mente do poder público. E o terceiro setor também, as APAES, você falou da Caritas, tem muitas instituições. As APAES, né? Até um abraço para o deputado federal Márcio Alvino, porque são 308 no estado, e ele é o deputado federal mais atuante nesse sentido. Ele manda emendas para todas as APAES, mandou para Jandira, tudo mais. Então, fica até um convite para um dia ele vir aqui e falar com a gente. E eu queria que você falasse, você estava dizendo sobre sensibilidade, Venho, fala sobre as mulheres. Eu estava lendo um pouquinho dos seus encartes, do seu material, antes de te convidar, e eu vi que tem muito trabalho para as mulheres, alguns preventivos, você fez muitas ações. Fala um pouquinho aí do seu mandato nesse sentido, Venho. Na verdade, como eu trabalhei muito com mulheres na atividade física, né? Eu fui professor no GRB aqui em Barueri, trabalhei também muito forte em Jandira, trabalho de ginástica com as mulheres, e me preocupou muito, porque assim, o que acontece? A mulher ela é muito dedicada no que faz. A mulher, ela não que os homens não sejam. Eu estou querendo dizer assim, eu trabalhei com as mulheres e você vê o esforço delas, né, que elas são dedicadas, são pontuais. E assim, e quando a gente acabou entrando, né, para vereador, existia uma preocupação muito grande, porque assim, sabe quando você trabalhou com aquele povo todo, aquela mulherada toda, eu preciso dar resposta. Eu preciso, né, trabalhar muito para dar resposta, porque principalmente elas que foram um braço, né, para a gente chegar a ser vereador. E aí eu me preocupei, a gente trouxemos, né, a carreta da mamografia, por acho que 3, 4 anos seguidos nós trouxemos a carreta da mamografia para a cidade, trouxemos um mamógrafo, né, para o CRM, trouxemos ultrassons, porque era a necessidade. Hoje, essa questão da prevenção do câncer de mama tem que ser, sabe, tem que estar em cima, tem que estar atento, porque é uma coisa que às vezes a mulher acha que não tem, e de repente, quando ela vai descobrir, já é um nódulo que já está avançado e ela não consegue, né, tem que às vezes até amputar o seio. Então assim, e aí, nessa preocupação toda nossa, eu me preocupei. Então assim, até nessa questão de minha preocupação maior também é que assim, quando nós entramos, nós tínhamos um espaço maior de esporte, por exemplo, eu comecei a abrir núcleos esportivos para zumba, ginástica rítmica. Então a gente conseguiu ampliar esse trabalho para elas, né, linkado com a questão de saúde que nós queríamos, né, cuidar. E assim, o nosso sonho era construir a Secretaria da Mulher, abrir um espaço para a mulher, literalmente para que ali ela pudesse ser atendida. A gente queria abrir uma sala rosa, né? Foi até uma recomendação, né, da Renata. A Renata acabou indicando para a gente, Venho, tem que abrir a sala rosa, porque as mulheres têm, né, dificuldade que às vezes ela é identificada com câncer ou de repente com nódulo, essa pessoa fica meio com problema. E essa sala rosa tem uma psicóloga, tem alguém para atender, para dar um suporte, e a gente acabamos aí pegando alguns projetos importantes, né, para a cidade, trazendo para a mulher, mas com uma cabeça voltada para trazer muito mais projetos, porque a mulher merece, não só a mulher, como a cidade merece, mas como nós estamos falando específico de mulher,
né, o nosso trabalho tem sido voltado muito mesmo para as mulheres. Agora, Venho, você está falando sobre o trabalho feito com as mulheres, cai naquilo que a gente conversou no bloco anterior, que a gente estava falando dos esportes, a questão da saúde, da sensibilização, e eu percebo que você tem bastante aceitação em Jandira com os idosos, né? Como é que você vê isso? Aí a gente entra numa questão de saúde, que a gente estava falando que o esporte, se ele é preventivo, né? A saúde é quando precisa. E você tem fortes críticas, né? Feito com fundamentos aí sobre a máquina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os idosos, né? O que você tem visto nas ruas? Eu vi um vídeo seu nas redes sociais, você visitando a casa de alguns idosos, reclamando bastante. Fala um pouquinho sobre quais são as ideias que você tem. Você trouxe um pouquinho para as mulheres, e aí você até falou ali da Casa da Mulher, Casa Pinca, Casa Rosa, a secretaria, mas não é para inchar a máquina, é para fazer a coisa funcionar, né? E aí fala para a gente dos idosos, quais são suas visões, o que você pensa sobre? O que eu falo, até voltando um pouquinho atrás dessa questão das mulheres, é prevenção de saúde, né? Quando eu falo do mamógrafo, quando eu falo do ultrassom, é prevenção de saúde. Então, assim, quando eu falo de prevenção, eu estou falando de qualidade de vida. Quando eu dou qualidade de vida, eu vou ter um ser humano, eu vou ter um munícipe feliz, porque ele, com a saúde dele cuidada, vai poder trabalhar, vai poder cuidar da vida, vai poder cuidar dos filhos, vai poder ir na casa do pai, vai poder fazer de tudo. Então, assim, quando a gente fala isso, é o que mais pega para a gente, é essa dificuldade. Quando eu falo dos idosos, é uma continuação, né, do que a gente está falando. Eu vou falar, a gente tem o Centro de Convivência do Idoso, que é o CCI, que é um espaço íngreme, muito, assim, feio, um espaço, sabe? Eu digo assim que, peraí, a pessoa trabalhou tanto, o idoso trabalhou tanto para chegar numa idade, né, de 65, sabe, 70 anos, e receber uma oportunidade de, sabe, de ter um espaço de lazer, de ter um espaço de esporte, de poder ir no médico, né, ser atendido com qualidade, de, sabe, de receber um abraço. E hoje o que acontece, se o jovem vai na rede, o idoso vai na rede, né, passar no médico, às vezes ele é humilhado por alguns funcionários que de repente, né, tá mal-humorado. Então, assim, para o idoso, o Fagner, nós temos, assim, uma visão muito ampla. Por quê? Porque tudo que nós trouxemos à Academia ao Ar Livre, tudo que nós trouxemos, o que nós pedimos via requerimento, né, para a saúde da nossa cidade, para a saúde dos nossos idosos, porque eu acho que tinha que ser um tratamento diferente, tinha que dar uma atenção diferente, porque é uma pessoa, né, que hoje tem 65 anos, 70 anos, 75, 80 anos, né, que investiu, né, para hoje ter uma oportunidade, ter uma porta aberta, e quando ela chega para receber esse benefício que ela investiu lá atrás, ela não recebe. Né, uma pessoa que está sendo mal atendida. Eu falo do Centro de Convivência do Idoso, que é um lugar ruim, um lugar que não atende bem, um lugar... Então, assim, tínhamos que pensar algo grande, um espaço grande para atender os nossos idosos, para que, sabe, aquele resto de vida, esse momento que eles têm aí, os próximos 20, 30 anos que eles têm de vida, eles pudessem gozar com alegria, né, com saúde, com prevenção de saúde. E quando eu tenho um espaço que eu chego, eu digo que quando você tem um espaço que você chega e gosta, aquilo ali melhora a sua saúde. Só de você ver aquele espaço, só de você sentir que o lugar é gostoso, as pessoas é agradável, você já tem saúde. Muda tudo, né, Venho? Muda tudo. Agora, Venho, você fala um pouco pra gente como é que é o dia a dia lá, os bastidores, a Câmara Municipal, o relacionamento com a Prefeitura. Você está 24 horas na rua, né? Porque tem muita gente que mora na cidade, mas usa a cidade como se fosse dormitório, trabalha em outra, não sabe o que acontece. Dá uma panorâmica para a população aí, porque você estava lendo nos seus encartes que você foi o vereador que mais trouxe recursos na história da cidade, contando emendas, contratos públicos e tudo mais. Então, é um número interessante e às vezes isso não chega. Eu vejo que você tem muitos escadões reformados, a zeladoria, academias públicas. Então, todo esse trabalho, às vezes, não chega na ponta. Eu queria que você desse um panorama sobre como é que está a cidade e já começasse a se preparar aí para as considerações finais, para a gente até depois te convidar para vir de novo aqui, velho. Não a gente, quando eu falo assim, que acho que eu falei aqui, que quando você ganha as eleições, vence as eleições, que você é eleito, existe uma preocupação, né, de você responder
a cidade, responder às pessoas, né? E nós tínhamos a preocupação de dar um retorno positivo daquilo que o povo tinha, o gesto que o povo fez. O povo nos elegeu vereador e agora a gente tem que dar esse retorno positivo, que é o quê? Com trabalho, né? A Câmara, todo dia você tem que matar um leão, né? Hoje, vamos supor, eu sou oposição ao governo, né? Porque a gente não concorda com muitas das ações do governo que são impostas e a gente não concorda e a gente acaba batendo de frente. Isso é muito ruim, porque a gente sabe o que é importante para a cidade, a gente vê que... Então, assim, como vereador, você acaba entrando em alguns embates e, assim, o mais importante é que a gente conseguiu, dentro desses 7 anos que a gente tem, quase 7 anos de vereador, nós conseguimos responder à população com benefício, né, através do deputado André do Prado e o deputado Marsalvino, né, e com nossa formação de leis, os atendimentos no gabinete, né, que são muito bons, feito lá pelas meninas que estão lá, né, a Dani, a Jaque, a Isma, o Cleito, que sempre está na frente lá, atendendo a população. Isso para nós é muito bom. Por exemplo, assim, nós fizemos um contrato com a Sabesp de 198 milhões. Eu vi que esse negócio de Sabesp, você fala muito sobre enchente, né? Porque agora, por exemplo, não está na época, mas você fala muito sobre isso. Eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre. Então, a gente fez um contrato. A Sabesp, na verdade, o contrato dela venceu em 2006. E até o dia que nós entramos, em 2017, esse contrato não tinha sido feito, porque precisava de uma série de regras, né? Fazer o plano, o projeto, o contrato, o planejamento para que possa literalmente fazer o contrato com a Sabesp. E a gente fizemos todos os caminhos que tinha que ser feito, né? Todos os planos que tinha que ser feito, nós fizemos o plano de saneamento, fizemos o projeto, né, para fazer o contrato com a Sabesp, e fizemos o contrato, conseguimos 198 milhões, ficou, né, a ortoga da Sabesp para Jandira em 30 anos. Desses 198 milhões, nós exigimos que a Sabesp repassasse para a prefeitura 70 milhões para canalização de córrego. Nós conseguimos, através desse contrato com a Sabesp, né, de trabalhos, né, dentro da cidade, de melhoria, de atendimento na água, tal, até porque não dá para enxergar isso, porque, né, tem uma dificuldade dentro da cidade, a Sabesp também está com dificuldade dentro da cidade, mas a gente conseguiu esse contrato de 198 milhões, 70 milhões para canalização de córrego. Por quê? Porque eu moro na beira do córrego. E a gente sabia da necessidade. E o importante, Fagner, que mais me chama a atenção e me deixa feliz, é porque todo mundo falava que não ia conseguir canalizar o córrego. Não vai acontecer, isso nunca vai acontecer. Eu falei, vai, porque nós vamos conseguir. E nós conseguimos 70 milhões. Eu tive até um probleminha com o Igor de Itapevi, o prefeito. Por quê? Porque, assim, nós falamos que nós íamos canalizar o córrego e tinha aquela dúvida se ia canalizar mesmo. E acabou que começou a canalização agora, né? E todas as pessoas estão surpresas. Por quê? Porque se nós acreditamos, nós confiamos, nós fomos atrás de recurso, nós conseguimos o recurso e hoje a empresa está contratada fazendo a canalização do córrego. Só que, assim, que nem eu digo, da maneira que está sendo feita ainda, está errada, porque o prefeito hoje ele não está seguindo o descritivo do projeto que foi feito pela gente. Porque ele está usando o mesmo projeto nosso, só que ele mudou o descritivo da obra, que tinha que começar na rua Monte Castelo e ele começou na rua Martin Luther King. Entendeu? Que é um espaço que hoje que ele está canalizando, que não tinha necessidade nenhuma. Necessitava se fazer na Monte Castelo, por quê? Porque tem uma pontezinha lá, que tinha que ser trocada. Também tem na rua Antônio Celestino, que poderia ter feito. Também na Maralina poderia ter feito. Né? Na Beira Rio poderia ter feito. Então, tem espaços muito mais importantes do que aquele local. O local que está sendo feito hoje é para politicagem, né? O ano que vem é ano de eleição, então ele faz agora ali onde passa o maior movimento de pessoas, onde as pessoas passam o ônibus, vai para trabalhar, vai no Lopes, né? Participa ali de tudo. Então, assim, mas ficamos felizes, né? Nós conseguimos 70 milhões, né? Foi nós que conseguimos, através do nosso mandato, junto com o nosso deputado André do Prado, Marsalvino, parceria com a Sabesp. Isso para nós foi muito importante. E também, é o que eu falo assim, além dos córregos que nós conseguimos, que me deixa muito feliz, isso me deixa orgulhoso. Que nem eu digo, quando você senta na cadeira de vereador, eu me perguntei, né, aonde nós queríamos chegar e como chegaríamos. E aí nós conseguimos aí 4 ambulâncias para a cidade, conseguimos recursos na época do Covid, nós conseguimos 500 mil
reais na época do Covid, cerca assim, de quase 5 milhões, 4 milhões de asfalto, conseguimos um mamógrafo, conseguimos ultrassom para a cidade. Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso. Carro da Defesa Civil nós conseguimos para a cidade. Chegou agora há 2 meses, mais 200 mil reais para a saúde. Conseguimos 500 mil reais para a construção do posto do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, isso, quando você faz, ô Fagner, quando você senta, depois de 6 anos, e você vê o quanto você trabalhou, o quanto você pôde trazer de retorno para a população, e como você disse, às vezes as pessoas não sabem de todo o trabalho que a gente tem feito. Eu não tenho culpa de que eu trago o recurso e o prefeito que está o atual hoje, ele não sabe distribuir esse recurso. O meu papel é buscar o recurso. E o papel do prefeito é distribuir esse recurso. Agora, se ele não sabe... nisso que você está falando é importante, porque você também tem o papel de fiscalizar. Você fiscaliza bastante, por isso que você cobra, né? Não, a gente sempre está em cima, Fagner. Assim, eu digo assim, quando você... Por exemplo, vou te dar um exemplo do córrego, tá? Ele sabe que ele mudou o descritivo da obra, ele sabe que onde ele está fazendo a obra não era para fazer, que era para iniciar a obra em outro local. Só que, assim, eu posso fazer todo o procedimento para atrapalhar, mas eu não é atrapalhar, mas para corrigir. Só que, assim, como está sendo feita a canalização do córrego, né, mesmo que seja num lugar que não é interessante, porque qual que é o medo meu? Olha como que eu me importo. O meu medo é, de repente, você tentar fazer uma correção e travar a obra e o nosso povo não ser beneficiado. Né? A gente pensa no benefício, nós pensamos de que o povo tem que ser beneficiado. Então, se está sendo feito ali, nós já entramos com um documento pedindo para que ele, que já chegou os 2 milhões e 300, né, que a Sabesp deposita todo ano, já chegou esse ano, nós estamos pedindo, através do documento, que seja investido, né, aonde está o descritivo da obra agora, que ele pode contratar mais 100 metros, né, de canalização de córrego. Então, assim, a nossa preocupação não é atrapalhar o governo, não é colocar empecilho, mas sim cobrar. E quando a gente vê que talvez você vai fazer algo que pode atrapalhar, né, porque eu estou falando de um governo, o Fagner, que em 4 anos ele fez 4 obras. Então, assim, se eu atrapalhar ou entrar com algum documento que possa brecar essas obras, eu também estou sendo imprudente. Então, eu preferi, né, deixar do jeito que está. A gente conversou com as pessoas que moram na beira do córrego. Todo mundo viu, né, que a obra iniciou, que o que nós falamos aconteceu, que a minha maior alegria é essa. É de você falar, né, que vai conseguir, que vai conquistar, e nós conquistamos 70 milhões para a canalização de córrego. E uma outra coisa importante que eu quero deixar aqui, nós tínhamos no caixa, Fagner, 12 milhões. 5 milhões de luva que a Sabesp deu e 4 depósitos de 2 milhões e 300. Deu quase 13 milhões. Sabe o que o prefeito fez? Ele investiu 3 milhões nos 100 metros e gastou 9 milhões e cacetada em asfalto. Você vê que a imprudência e irresponsabilidade dele, sem preocupação das pessoas que moram na beira do córrego. Porque ele poderia fazer 4 pontos de canalização de córrego e acabar com o problema de muita gente. Mas ele preferiu fazer a média política, né, que é fazer o asfalto, é recapear a rua, né, sendo que ele poderia literalmente ter ouvido, né, o anseio das pessoas, que é a respeito da canalização de córrego. Agora, vem uma coisa que chamou a atenção é que você falou do povo que mora na beira do córrego, você não é aquele vereador que mudou 10 classes sociais em 2 anos, você continua morando lá no bairro, você também mora lá, conhece a realidade local, então você não é aquele cara que se mudou para Alphaville, que está bilionário, como a gente às vezes escuta falar por aí. Então, isso daí eu acho que é um ponto que me chama muita atenção, porque você sabe a dor do outro, porque você está na dor também, né? Isso é um ponto interessante. Sabe, né? Eu vou mais longe. Fagner, eu digo assim, que quem vai sentir a dificuldade do povo é quem convive. Era isso até que eu te perguntar. O que você tem ouvido do jandirense, do povo mesmo, né? Quem convive. Eu falo assim, de viver ali 44 anos, eu vivo há 44 anos ali, sabendo da dificuldade do meu povo, sabendo da necessidade que eles têm. Rapaz, assim, o meu prazer é trabalhar politicamente. O meu prazer é ver o nosso povo feliz. O meu prazer é poder sair na rua, que nem saio hoje, Fagner. Hoje eu ando na rua de cabeça erguida. Tá? Por quê? Pelo trabalho que nós fizemos e porque, assim, ali é o lugar que eu praticamente nasci. Eu tô há 44 anos ali. Eu não vou trocar a minha casinha, o meu lugarzinho que eu tô lá,
tranquilo, por outro, até porque, né, eu não tenho condições e não quero também, não tenho esse sentimento de mudança. Mas assim, ali eu gosto muito, eu estou há 44 anos e você está no mesmo lugar 44 anos, para você sair dali é muito difícil e a gente não sonha com isso. Mas a gente vê o anseio das pessoas, as pessoas nos procuram, né, essa questão do córrego, nós fizemos reuniões, nós mandamos documento para o prefeito, nós reivindicamos, né, que fizesse a mudança do descritivo da obra, que eles voltassem e reconhecessem que estava errado. Não aconteceu, mas a gente vê o clamor do povo na rua. O povo está, literalmente, cobra, falam, e a gente está ali, viu, Fagner? A gente deixa o ouvido mesmo para ouvir a população, estamos conversando, nós não temos essa dificuldade de ficar se escondendo, nós não temos esse problema, não. Agora, vem, para fechar aqui, eu vi você, a gente falou praticamente de tudo, a gente batendo um papo. Eu queria que você me dissesse, Venho, assim, em poucas palavras, suas considerações finais. Porque como você mora no bairro, você vai comprar pão, você vai no açougue, você vai na padaria, você está ouvindo, né? É aquele data-povo, mas você é um vereador. Você deve escutar de tudo aí a população falando. O que o pessoal mais reclama? Tem a questão também da segurança pública, né? Que é importante. O povo tem um medo de um modo geral. A gente sabe, querendo ou não, é que a gente não percebe, né? Mas segurança é sensação. Se você nunca foi assaltado, aquele lugar é bom. Por isso que quem mora em comunidade, muitas vezes, num lugar violento, nunca aconteceu nada com a pessoa, mas ela acha ali bom porque ela tem uma sensação de segurança porque não aconteceu nada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o povo, de um modo geral, mais reclama e o que você pensa sobre isso e quais seriam suas ideias e já mandasse suas redes sociais para a gente finalizar aqui, Venho. Então, na verdade, o que acontece? A nossa cidade perdeu a 5ª companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar na cidade. Saiu da cidade, veio, tá instalado em Barueri, porque, na verdade, o prefeito não... Na verdade, os policiais estavam vivendo em situações insalubres, né? Estava dormindo no chão, né? E já tinha algumas reclamações. Nós perdemos a companhia, então só a guarda nossa que acaba atuando na cidade, né? E o efetivo faz um brilhante trabalho, o efetivo é pequeno, vamos supor, tem 140 guardas, né? Tem aquele que tem problema, o outro que tem folga, e quando você vai ver, o número é super reduzido. Então, assim, hoje, né, o povo fala muito da segurança pública a respeito de ter perdido a companhia da Polícia Militar na cidade de Jandira. Eu acho que foi uma deficiência muito grande na cidade, isso deu um impacto muito grande, né, e as pesquisas apontam, né, que em Jandira a maior dificuldade é a segurança pública, essa questão. Eu acho que foi um impacto, um reflexo muito grande nessa saída da Polícia Militar da cidade. Eu acho que tinha que voltar o mais rápido possível e não vai conseguir voltar da noite para o dia, Fagner, porque assim, isso é feito por batalhão, então assim, para você reunir tudo isso... Tem todo um estudo, tem né? todo um estudo, né? Vai ter que conquistar tudo isso de novo. Então, eu creio que nos próximos 6 meses, eu acho que não consiga, ou se conseguir também para a gente, amém. Porque nós precisamos de uma segurança pública melhor, mas é isso que tem. A segurança pública hoje, né, as pesquisas apontam como uma das maiores dificuldades na cidade de Jandira, e a saúde pública, né? A saúde pública também, pelo prefeito ser médico, né? Havia uma esperança muito grande, né, de que o prefeito mudaria a estrutura da saúde da cidade, e a gente viu que a cidade cada vez mais se afundou, né? Você vai no posto procurar um dipirona, não tem, você vai... eu até tive uma filmagem que nós fizemos de um senhor, né, que tem problema de diabetes, e ele também tem problema vascular, né, com as pernas inchadas, né, o poço. Então, assim, uma série de dificuldades nos postos de saúde, uma série de dificuldades dentro da UPA, uma série de dificuldades para transporte, né, o translado de pessoas que têm que fazer o seu tratamento fora da cidade. A gente está com dificuldade, e isso mostrou, né, para a população que o prefeito ele não tem habilidade nenhuma com a máquina pública, e aí o povo se entristeceu, e a pesquisa também aponta fortemente que a saúde é um dos pontos, né, essencial da cidade. E a educação também, né, é um dos pontos aí que acho que está no terceiro ali, a respeito de educação, que é onde o povo também reclama muito, que está difícil. E você vê que, assim, na verdade, Jandira despencou, né? Jandira estava
Vários índices, né? Segurança pública, isso, saúde. saúde, educação, mas nosso IDEB era 5,4, se eu não me engano, 5,2, 5,4 no início do mandato dele, né? E vai sair o IDEB agora. Mas assim, nós acreditamos aí que vai cair, até porque a gente vê que falta professor na rede, falta monitor, né? Você vê que os profissionais, né, os professores estão desamparados, você vê que os monitores, né, sempre estão reclamando, na saúde também você sempre vê que os enfermeiros estão com problema. Tá? Então, assim, é difícil. Então, quando você não senta para tentar resolver o problema, só aumenta. Agora, Venho, para fechar, fala para a gente aí uma mensagem de motivação, de fé, de esperança, não só para o povo de Jandira, mas para todo mundo. E também já fala para quem quiser te seguir nas redes sociais, né? Como te acha, como que você está nas redes sociais. Manda uma mensagem para as pessoas de fé, de esperança, de motivação, Venho. Olhando para essa câmera aqui, Venha. A mensagem é para que, sabe, nós não desistirmos, sabe? Continuar lutando. Porque eu digo que, assim, eu amo a minha cidade, eu amo Jandira. E quando você ama o lugar que você mora, quando você ama o país que você vive, assim, você tem que lutar com todas as forças. Então, assim, não perder a fé, não perder a esperança de que vai chegar um momento de que vai entrar alguém que vai literalmente mudar a história da cidade e dar um conforto e uma necessidade, um conforto que a população precisa. Então, assim, eu acho que a mensagem é não desanimar, é ter fé, é continuar lutando. E Jandira precisa de oração também, né, Venho? Oração, muita oração. Nós temos orado muito, temos pedido ao Senhor que dê sabedoria, né, para o nosso povo, para quem está na frente da cidade, porque todo o reflexo das dificuldades, ela reflete no povo, né? Então, assim, tudo que acontece, você vê a tristeza no olho do povo. Então, por isso que eu falo de fé, né? Não perder a esperança. E a gente tem que, quando eu digo que a cidade é como aquele filho, né? Vamos supor que tem uma família que tem um filho que usa droga ou tem algum problema. A pergunta é, você vai desistir do seu filho ou você vai continuar lutando pelo seu filho? É a cidade de Jandira, né? Nós vamos desistir de Jandira ou vamos continuar lutando por Jandira? Vamos continuar lutando, porque nós amamos a nossa cidade. É isso aí, recebemos o Veinho, então, vereador de Jandira, no nosso episódio 2 do Erva Doce Cast. Muito obrigado, Veinho, pela visita. O convite está feito para vir mais vezes, toda vez que quiser. E tamo junto, Veinho. Obrigado, Fagner. Deus abençoe. Quero parabenizar a Agência Erva Doce pela oportunidade de estar nos dando aqui, porque eu digo que essa ferramenta, eu acho que quando vocês abrem essa possibilidade, né, desse veículo de informação, você está dando uma oportunidade muito grande para a gente falar do nosso trabalho. E falar de política hoje não é fácil, então você está abrindo um espaço aqui do seu veículo de informação para que nós pudéssemos falar um pouquinho, né, da história, da política, para que a gente pudesse colocar um pouquinho do que a gente conhece, do que a gente faz. E hoje a gente conheceu um pouquinho mais os trabalhos realizados pelo Veinho. Quem quiser seguir é @Veinho de Jandira, é só chegar lá. É isso aí. Valeu, Veinho. Facebook, Instagram, abraço. Tamo junto, abraço.